Mateus 23. Os doutores da lei falam, mas não agem. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 40. Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 52. Lucas capítulo 20, do versículo 45 ao 47. Então, Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Nota de rodapé 1. Os escribas, doutores e mestres da lei, bem como os fariseus, partido político religioso que defendia a observância literal da Torá, a lei. Mais uma série de ordenanças e preceitos por eles criados para situações não diretamente cobertas pela Torá. Convencidos de que possuíam a correta interpretação da vontade de Deus, afirmavam que a tradição dos judeus, a lei oral, Torá, Shebel al pé, vinha de Moisés e desde o Monte Sinai. Fariseus e escribas eram, portanto, os sucessores autorizados da tradução de Moisés como mestres da lei. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Nota de rodapé 2. Os filactérios ou tefilins eram pequenos rolos ou caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam presos à testa, perto do coração e no braço esquerdo. Essas pequenas cápsulas continham 4 passagens da Torá. Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 13, do versículo 11 ao 16. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a 9. E Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 21. Com o passar do tempo, os judeus começaram a respeitar e honrar esses pequenos recipientes, tanto quanto as Escrituras. E seu tamanho era considerado um sinal de zelo espiritual de quem os ostentava. Os fariseus acreditavam que o próprio Deus usava filactérios. Por isso, eram considerados como amuletos de boa sorte e proteção contra o mal. As franjas eram as borlas descritas em Números capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 41, que todo judeu deveria usar. Jesus também as usava nas 4 pontas de seu manto. Mateus capítulo 9, versículo 20, são chamados de orla. Essas borlas eram um tipo de madeixas de lã, branca e azul, que tinham a singela função de declarar o amor de quem as usava a Yahvé, o Senhor, e a vontade do seu coração de cumprir a Torá, ou a lei, da maneira mais fiel possível. As borlas tinham tamanho médio de 10 centímetros, de até 10 centímetros. Entretanto, os fariseus as alongavam muito mais, em sinal de maior espiritualidade. O que Deus criou para ser apenas um lembrete de fé e marca de devoção, tornou-se objeto de adoração e ostentação, fetiche. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Nota de rodapé 3.
Os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores e mais importantes assentos na sinagoga. Aqueles que ficavam defronte à representação da arca e que continha os rolos das sagradas escrituras, das escrituras sagradas. Além disso, os que se assentavam ali podiam ser facilmente vistos por toda a congregação. Eles também apreciavam muito ouvir as pessoas os chamarem insistentemente aos gritos e em público, nas praças do mercado, de Rabei em grego, que significa literalmente em hebraico, meu professor, meu mestre. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Nota de rodapé 4. A expressão pai ou padre, em hebraico Abba, não deve ser usada como título de qualquer autoridade religiosa. Jesus faz uma séria advertência quanto à busca desenfreada por reconhecimento e prestígio, coisas que alimentam a soberba humana. Entretanto, devemos ter cautela com possíveis aplicações de liberalismo insensato dessas passagens. Jesus está ensinando princípios de vida espiritual a quem só conseguia enxergar regras exatas de comportamento religioso. Os cristãos, líderes em grego, kategetai, guias ou dirigentes, ou não, devem ser conhecidos por um espírito e atitudes diaconais, serviço, em grego diácono, o servo. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é vosso líder, o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Nota de rodapé 5. Ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu Filho, contra a falsidade e hipocrisia dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época e líderes religiosos dos judeus. O povo do Cristo Messias. Essa atitude apenas legalista, arrogante, soberba e desprovida de sincero amor a Deus e às pessoas fazia que os prosélitos, pagãos e gentios que se convertiam ao judaísmo se tornassem ainda piores que seus mestres e não tivessem verdadeira comunhão com Deus, o Pai em aramaico Abba. Esses líderes religiosos e juízes de direito eram tão dissimulados que chegavam a usar suas posições como juristas para processar viúvas ricas ou para fazer que elas lhe legassem suas propriedades. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenai longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar o que estão a caminho. Nota de rodapé 5. Ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu Filho contra a falsidade e hipocrisia dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época, através dos lábios
os maiores escritores e líderes religiosos dos judeus, o povo do Cristo Messias. Essa atitude apenas legalista, arrogante, soberba, desprovida de sincero amor a Deus e às pessoas, fazia que os prosélitos pagãos e gentios se convertessem ao judaísmo, se tornassem ainda piores do que seus mestres e não tivessem verdadeira comunhão com Deus, o Pai em aramaico Abba. Esses líderes religiosos e juízes de direito eram tão dissimulados que chegavam a usar suas posições como juristas para processar viúvas ricas ou para fazer que elas lhes legassem suas propriedades. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus em nome daquele que nele está sentado. Nota de rodapé 6. Com relação aos juramentos, Jesus argumenta com os mestres fariseus, com seus próprios pressupostos em relação à lei, para lhes revelar o verdadeiro espírito da lei e a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Nota de rodapé 17. Oferecer ao Senhor a 10ª parte, o dízimo, de diversas ervas, era uma prática religiosa baseada em Levíticos capítulo 27, versículo 30. Embora o dízimo dos grãos, frutos, vinho e azeite fosse o exigido dos judeus pela lei, Números capítulo 18, versículo 12, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 23. Os escribas e fariseus haviam ampliado a lista dos itens especificados na lei para incluir o dízimo das menores e mais simples hortaliças. A hortelã era usada como tempero e para adornar o chão das casas e sinagogas. O endro era usado como medicamento para perfumar ambientes. O cominho, que são as sementes de erva doce, tinham vários usos culinários. Entretanto, o valor comercial dessas ervas era mínimo. Mas os fariseus desejavam mostrar ao povo um zelo religioso que, na verdade, não fazia parte de suas vidas com Deus e com os seus próximos. Líderes insensíveis, pois quais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Nota de rodapé 8. Os escribas e fariseus coavam com muito cuidado toda a água que bebiam, através de um pano branco, bem tecido, para ter certeza de não engolir nenhum pequeno mosquito, considerado pelos religiosos como o menor ser vivo impuro. Entretanto, figuradamente, engoliam um camelo inteiro, um dos maiores animais impuros para os judeus, ao praticarem uma série de fraudes, atrocidades e pecados.
Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes são repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa, antes de tudo, o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Nota de rodapé 9. Por ocasião da celebração da Páscoa, época em que os peregrinos de várias partes da Palestina iam a Jerusalém, e momento no qual Jesus está falando, era costume pintar várias vezes toda a parte exterior dos sepulcros, túmulos, com cal. Isso para que os túmulos pudessem ser vistos, inclusive à noite, uma vez que, pela lei, se alguém pisar sobre um túmulo ou área de sepultura, tornava-se instantaneamente impuro. Números capítulo 19, versículo 16. Por isso, todos pareciam iguais, limpos, belos e puros, mas em seu interior jazia a morte, o mau cheiro e a podridão. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos do que mataram os profetas. Sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Nota de rodapé 10. Os líderes religiosos judaicos, no tempo de Jesus, estavam acrescentando pecados sobre pecados à longa lista de seus pais, antepassados históricos. Jesus também seria um dos profetas martirizados. Seus apóstolos não seriam igualmente aceitos. Mateus capítulo 10, versículo 17, versículo 23. E Jesus resume a história dos martírios do Antigo Testamento, citando o assassinato de Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 4, e o martírio do profeta Zacarias, registrado no livro de Crônicas. Na Bíblia hebraica, o último livro do Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, até o versículo 22. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. O lamento sobre Jerusalém. Também encontrar essa passagem em Lucas capítulo 13, do versículo 34 ao 35. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes. Nota de rodapé 11. O próprio Jesus reconhece que os seus próprios irmãos não o receberam. Deus tem feito tudo para o seu povo, mas a rejeição de Israel ilustra o coração empedernido da raça humana.
em relação ao seu Criador. João capítulo 1, versículo 11. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Nota de rodapé 12. Jesus faz referência a 1 Reis capítulo 9, do versículo 7 a 8. Jeremias capítulo 12, versículo 7. Jeremias 22, versículo 5. E adverte seu povo. No ano 70 depois de Cristo, toda a nação de Israel, em especial a cidade de Jerusalém, foram assoladas e profanadas pelos exércitos pagãos de Roma. Pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Nota de rodapé 13. Jesus se despede de Jerusalém e do seu povo, declarando que não os ensinaria mais em público até a sua volta em glória no final dos tempos, quando Israel o receberá como o Messias que fora rejeitado. Zacarias capítulo 12, versículo 10. De agora em diante, a salvação dos judeus, como de qualquer outra pessoa sobre a face da terra, do mais alto líder religioso ou político ao mais simples ser humano, só tem uma única possibilidade: a confissão do Senhor Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Filho de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 9, Salmo 118, versículo 26. Salmo 118, versículo 26.